Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Na mensagem de hoje, o irmão espiritual Caboclo Guaraci, ele vai nos contar como que acontece o planejamento da nossa encarnação no plano material. E além disso, vai nos ensinar como é que a gente faz para aproveitar ao máximo essa oportunidade. Muito interessante, hein, gente? É preciso compartilhar, curtir e se você não tiver inscrito no canal, faça isso agora. Vamos assistir o vídeo que eu volto com os comentários em seguida. Salve Jesus, fiotada. Eis que meu Jesus faz presente na cabeça e no coração de vós e em tudo que sentimos, enxergamos. A natureza contém as energias para a nossa sobrevivência. Os seres humanos, consciente nos seus anseios, buscam na natureza para sobreviver. Todos têm a oportunidade de alcançar os seus anseios com a mesma oportunidade que Deus, Pai Grande, dá a cada um. Antes de vocês entrar no véu da carne, reencarnar, todos passam por uma programação. E do lado de cá, os instrutores, os trabalhadores, os psicólogos, os orientadores, ajudam a preparar a vinda de vocês na Terra. Cada um tem o seu motivo. Cada um vem em busca de algo diante dessa oportunidade dada. Quando se reencarna, começa a florescer nos pensamentos e nos sentimentos tudo aquilo que foi programado do lado de cá. Os encontros, os desencontros, os anseios de cada um. Conforme idade com a idade, vai surgindo os obstáculos, as dores, os momentos para ser superado. Mas quem programou tudo isso? Foi você. As almas que estão debaixo do mesmo teto. Conciliação, harmonização, superação. Jesus, sabendo das dificuldades que todos iriam passar, orientou aos guias, ao anjo da guarda, companheiro, a ajudar a cada um de vocês. Despertar diante das orações as lembranças
no passado, a lembrança do seu anjo da guarda, que você não está só nessa caminhada e nessa jornada. Mas caboclo, eu não confio em mais ninguém. Fui traída. Tudo bem, fiote. Mas em uma pessoa, você precisa conversar e confiar que é em ti, em você mesmo. Se faz necessário aproveitar essa estadia na terra. Somente a hora e o dia de vocês retornar para o lado de cá, fazer um novo começo. Bom, Deus, gente, Ele é puro amor e dá uma oportunidade igual a todos os seus filhos de evoluir. A vida é uma escola e a encarnação no plano material é uma prova para ver se nós aprendemos tudo direitinho, né? Então, o Caboclo Guaraci, ele está nos contando como que é feita a nossa encarnação aqui na matéria. Existe, tá, gente, um planejamento intenso, porque uma grande equipe com vários especialistas vão estar nos apoiando para que a gente faça o planejamento da nossa reencarnação, né? E aí, nessa reencarnação, o que a gente vai fazer? A gente vai superar desafios, a gente vai ver se nós conseguimos corrigir, né, alguns defeitos, algumas más tendências que a gente apresentou em outras vidas, se a gente realmente já superou e conseguimos corrigir, né? E cada um de nós, portanto, busca uma coisa, tem um objetivo principal na encarnação, porque somos únicos, né? Cada um é diferente do outro, tá certo? Então, por exemplo, os encontros que a gente vai ter na encarnação é planejado, né? Assim também como os desencontros, né, que nós vamos ter, né? Porque há resgates que a gente ainda não está pronto para fazer na próxima vida e vai acabar deixando para uma vida mais à frente, tá? Então é como se a gente fosse resgatando as coisas que a gente precisa, os desafetos que a gente já teve em outras vidas, em doses homeopáticas, tá? Um pouquinho por vez, porque fazer tudo de uma vez só não dá, né? É muita coisa. Então, a gente vai encontrar pessoas amigas também, com que a gente já tem afinidade, que você já ajudou, que ela já ajudou você também, e você encontra essas pessoas que são os afins, né? E isso é muito gostoso, né? E vamos encontrar também algumas pessoas que a gente teve desafeto, e qual que é o objetivo? Né? O objetivo é para a gente se harmonizar, para a gente se reconciliar com essas pessoas que a gente já teve desentendimentos, tá? E no departamento da reencarnação, existe especialistas, então existem os psicólogos do astral, que vão tratar algum trauma que, por exemplo, a gente tenha desenvolvido numa vida anterior, nos preparar para poder reencarnar e ter um contato ainda com essa situação, para ver se a gente conseguiu superar o trauma. Tem instrutores, tem orientadores, né? A gente faz cursos e vai ter um apoio para a gente fazer essas escolhas tão importantes, né? Do que a gente vai fazer, com quem que a gente vai reencontrar, né? Com quem a gente vai se reconciliar na próxima encarnação, né? E a gente faz, depois dessas escolhas, que está definido já esse planejamento, a gente faz um treinamento lá no plano espiritual. Então, nós somos muito bem preparados antes de descer aqui para a matéria, tá? E o que acontece é que antes de reencarnar, né, a gente diz na literatura kardecista, né, que a gente passa pelo véu do esquecimento, né? A gente não lembra dessas outras vidas. E são vários motivos, tá? O primeiro, assim, né, fazendo uma correlação, é que você não pode estudar para uma prova e chegar na hora, né? Você estudou na escola e chegar na hora da prova você levar uma cola, né?
Entende? Lembrando tudo, levar o livro embaixo do braço, não pode, tá? Então, isso seria uma correlação que eu estou fazendo para vocês. E uma outra coisa, gente, é que se nós lembrássemos claramente das vidas anteriores que a gente já teve, como em muitas vidas, né, a gente teve problemas graves, né, difíceis de serem revividos, aquilo ia atrapalhar o nosso desempenho nessa encarnação, tá certo? Então, como um aluno, né, que estudou lá no plano espiritual, chega aqui no plano material, não pode trazer a cola, né, não pode se lembrar das vidas passadas, porque a gente vai estar fazendo, sim, a prova, né? E apesar, tá, de que foi a gente mesmo que escolheu tudo que vai acontecer conosco, muitas vezes quando a gente chega aqui a gente fica surpreso, né? Às vezes a gente escolhe umas provações tão intensas, né, que a gente fica até com dificuldade, né, de acreditar como pessoas que determinam que em tal idade vai ter uma doença assim, assim, assado, sabe? E existe, tá? Existe isso. Pessoas que escolhem isso, né? Reencarnações duras, cheias de prova, né? E com o que acontece, assim, no passar da nossa encarnação, né, os primeiros 7 anos da nossa vida, né, a gente não tem tantas lembranças da vida passada, a criança é alegre, geralmente solta, né, um caso ou outro que ela já manifesta essas coisas da vida anterior na infância, mas geralmente a criança ela tem aquela leveza, né, aquela alegria de viver e tudo. Só que quando a gente começa a entrar na adolescência, aquela personalidade que a gente tinha na vida anterior, ela começa a florescer, né? Até dentro da psicologia espiritualista, a gente chama de personalidade congênita, né? Ela começa a se manifestar na adolescência com os hormônios, né? E começam a manifestar também os dons, os talentos, né? O interesse que a pessoa tem por certa profissão, aquela curiosidade, essas preferências, né? Então, é uma recuperação dessa personalidade que a gente já desenvolveu anteriormente, né? E essas tendências que a gente tinha em outras vidas, tanto as boas quanto as ruins, também começam a se manifestar, tá? E o que acontece? Nesse período, tá? É importante tentar diferenciar o quê? Os desejos, que é um desejo de adolescente, um desejo material, dos anseios da alma. Porque a alma, gente, ela tem anseios, não é desejo. O desejo é do corpo físico, o desejo é mental, e o anseio é uma coisa mais elevada, ele é espiritual, tá? Então, é importante ter essa diferenciação, né? Que os desejos são da mente e os anseios são da alma. Então, como é que a gente pode ter uma ajuda para conseguir discernir isso, né? Porque a alma, ela sabe o que ela veio fazer. A gente precisa escutar a alma, né? Não a mente. Então, o que acontece? O nosso mentor pessoal, que todo mundo tem pelo menos um mentor pessoal que acompanha durante toda a encarnação, que acompanhou esse treinamento lá no plano espiritual, quando estava tendo toda essa preparação para a reencarnação, é se conectar com ele, porque ele pode passar todas as informações, ajudar a direcionar e vai botar assim, inspirações, intuições. Só que quando a gente não está conectado com o nosso mentor pessoal, ele ajuda e a gente não escuta nada. Então, é bacana, desde criança, você dar essa educação espiritual para a criança. E tratar com a maior naturalidade do mundo, com que ela converse com esse amigo invisível que ela tem, que está lá para ajudá-la. E aí ela vai ter essa abertura, essa normalidade, essa naturalidade para conseguir intuir melhor as dicas do mentor pessoal, né? E com o passar do tempo, né, todos nós sabemos, nós que já temos mais de 30, 50, né, 60 anos, que as provações vão aparecendo, os obstáculos, né? Para quê? Para que a gente supere, para que a gente cresça, para que a gente possa evoluir, né? E dentro desses obstáculos, tá? Muitas vezes a gente tem alguma dificuldade de lidar com pessoas que são da nossa família, tá? E a família nós sabemos que é o nosso primeiro compromisso. Por que acontece isso, tá?
Porque Deus, gente, na sua infinita misericórdia e amor, ele pega duas almas que estão há vidas e vidas em conflito, que têm desafeto uma com a outra, e coloca encarnado na mesma família. Por quê? Porque como os laços de consanguinidade eles são muito fortes, a tendência é haver aquilo que precisa, aquilo que com certeza foi planejado na encarnação de todos nós, nos reconciliar com as pessoas às quais a gente teve desafetos, nos harmonizar. Então, quando é um filho, é um irmão, é uma mãe, é um parente assim tão próximo, né? A probabilidade dessa reconciliação acontecer é imensa. Então, Deus misericordioso permite isso, né? E a gente precisa, né, se esforçar, ter paciência, ser sempre colaborativo com os familiares e não acabar largando as coisas, né? Porque às vezes é difícil, pode ser bem complicado, mas a gente não pode abandonar esse resgate, tá? A família sempre em primeiro lugar, tá? A gente atender os parentes e tudo mais. Então, gente, essa questão é a gente ir ensinando a criança desde pequena a se conectar com o seu mentor pessoal, porque ele manda essas informações, gente, através de um livro que você lê, já vem vindo a resposta, ele manda um pensamento na sua mente, você liga a TV, passa um filme, tem uma coisa justamente que vem de encontro àquela dúvida que você estava tentando esclarecer, uma pessoa que você encontra, um amigo, de repente ele começa a falar, tem uma certa sensibilidade, né? Começa a canalizar tudo que aquele seu mentor pessoal está tentando te passar e você não escuta. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu, né? Acredito que com bastante gente, né? Então, essas são algumas posturas, tá? Que é importante a gente ter para a gente fazer um bom proveito da nossa encarnação. E uma outra coisa é confiar na gente mesmo. Né? A gente procurar fazer o nosso melhor sempre, dia após dia, e com isso a gente pode confiar na gente mesmo, porque nós somos de confiança, né? Não só dos outros, mas somos de nossa própria confiança, porque estamos sempre com boa vontade, procurando fazer o nosso melhor a cada dia, tá certo? E ele diz: faça hoje um novo começo, né? Porque na verdade a cada dia que a gente acorda e a gente constatou que não fizemos a passagem de volta para o plano espiritual, é uma nova oportunidade de vida. A gente pode se reinventar, a gente pode refletir, a gente pode mudar e para melhor. Então, todo dia é uma oportunidade da gente fazer um recomeço. E com essa nova postura, nós podemos superar aquelas dificuldades que a gente estava achando que era muito difícil, até impossível, né? Mas tudo depende da forma com que a gente lida com os problemas, né? Não como são os problemas, mas a forma com que a gente lida com eles, né? E Deus, gente, se Ele confiou a você a oportunidade da reencarnação, lembre-se, você treinou, você escolheu tudo o que está acontecendo com você e firme essa força para você seguir em frente na fé, na certeza que você vai conseguir resolver todos os seus problemas, porque nada é coincidência, nada é o acaso e você está sim muito bem preparado para enfrentar tudo que você está passando agora, tá? Então cuide, tá, da sua saúde física, porque esse corpo é o mesmo até o final da encarnação, esse mesmo dente, esse mesmo olho, né? Esse mesmo coração, esse mesmo fígado. Então, cuide da sua saúde física, porque se você não cuidar, como é que você vai cumprir, né, o seu planejamento? Se você danificar o corpo físico e não der tempo de você fazer tudo aquilo que você havia planejado, né? Cuide da sua saúde mental, para você ter a lucidez, né, os pensamentos limpos e o seu mentor pessoal poder interagir com você com maior facilidade, né? E tenha lucidez e força para você seguir em frente e cumprir a sua missão de vida. Vamos continuar aprendendo com o Caboclo Guaraci? Faça um novo começo hoje. Cuide da saúde física, mental,
Cuide da sua casa. Mas, caboclo, a casa não é minha. Eu pago aluguel. Mas caboclo lhe pergunta: você não merece o melhor? Não foi confiado a você ali? Não somente na questão burocrática, mas de você zelar por aquela casa, de cuidar daquela casa, de tirar as teias de aranha, de pintar, deixar cheiroso, harmonioso, para quando chegar o momento de você ter a sua própria casa, você saber como cuidar, como zelar. E da mesma forma, é a confiança que Deus deu em ti, de zelar pelo corpo físico, o corpo da carne, a zelar dos órgãos, a se cuidar dessa ferramenta que o Criador confiou. Quer prosperar? Quer desatar os nós? Cuida dos detalhes. Não espera ninguém mandar ou te orientar. Cuida dos detalhes. Se você não arruma a sua cama, como que é arrumar a cabeça? Se você deixa a roupa jogada dos avessos, suja, no canto do banheiro, em qualquer lugar da casa, não coloca um cesto ali para recolher, como quer expandir a sua energia e arrumar um grande amor? São os detalhes que fazem grande diferença na vida de todos. Zelar pela sua casa, zelar pelo o bairro que você mora, zelar pelo país que você mora, cuidar dos filhos de Deus, aqueles que precisam de um pão, um abraço, uma palavra amiga. A partir do momento que você começar a olhar para os filhos de Deus, você vai perceber que a sua vida não está tão ruim assim. E a magia começa a agir. Cuide do seu país. Protege o seu país. A terra de Santa Cruz. Não seja conivente com as coisas erradas. Porque quando você retornar para o lado de cá, ninguém vai te acusar. Ninguém vai te apontar o dedo. Mas diante da situação, você vai se sentir envergonhado. Eu poderia ter defendido. Eu poderia, mas a inércia trouxe a vergonha
e se fez necessário abaixar a cabeça. Porque Caboclo fala, desde o primeiro momento, que aqui chegamos, sentimos a presença de Jesus, dos arcanjos, a proteger essa terra de Santa Cruz, e vimos diante daquele povo algo diferente. Aos índios, a expansão do amor. E pairava nessa terra o manto sagrado de Nosso Senhor. Foi ali que nós recolhemos em oração e fizemos a primeira missa, o primeiro rezador nessa terra de Santa Cruz. De lá para cá, reencarnei por várias vezes, pedi ao Cristo a permanecer nesta esfera Brasil. E conheço a missão desta terra, conheço a missão da pátria amada. Guaraci, muitos conhecem por Caboclo, mas para nós não importa a nomenclatura. O importante para nós é a caridade e defender o Brasil, a cumprir a missão. Coração do mundo e pátria do Evangelho, o celeiro para matar a fome, não somente do corpo, mas da alma, na revolução da presença dos Espíritos de Deus. Presta atenção nos sinais. Nos sinais. E é assim. Trabalho bom, trabalho simples. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Nessa parte da mensagem, o Caboclo Guaraci ele nos alerta para a importância da gente cuidar também do ambiente onde a gente vive. Além da gente cuidar da nossa saúde, da nossa mente, das nossas emoções, do nosso espírito, a gente cuidar do local onde a gente mais fica, que é a nossa casa. Porque quando a energia da nossa casa está bagunçada, está sujeira dentro de casa, esse tipo de coisa, isso nos influencia, porque a gente fica lá dentro, não tem como entrar na sauna sem respirar fumaça, não é mesmo? Então ele fala assim, olha, zele pela casa onde você mora. Mesmo que ela seja alugada, cuide da casa. Isso, gente, infelizmente, eu vejo com frequência. A pessoa mora numa casa de aluguel e fala, a casa não é minha, eu não vou fazer. Quebra, a pessoa deixa tudo escangalhado, né? A casa não é minha, deixa encardir, né? Se fosse dela, ela limpava tudo com muito esmero, né? Para que as coisas parecessem sempre novas, mas como não é dela, ela trata daquele jeito, né? Mal e mal. Então, o que acontece, gente, é que tudo isso está interconectado. A gente pensa que não, mas não é assim que as coisas funcionam. O que acontece, na verdade, é que se você mora numa casa alugada e você não sabe cuidar, você não vai conseguir conquistar a casa própria, porque você não está pronto para cuidar das coisas, você entende?
E assim, você pode trazer esse conceito para outras situações, tá? Para relacionamento. Se você consegue conquistar as pessoas, mas não consegue manter o relacionamento, porque precisa, sim, ter muito respeito, paciência, né? Saber falar as coisas de uma forma delicada e tudo, você não vai poder continuar com aquela pessoa ao seu lado, você vai perder o relacionamento. Então, veja, quando você não sabe valorizar as coisas que você tem, você perde. É simples assim. Então, precisa estar atento a uma coisa dessa, né? E outra coisa é que quando a gente tem esse tipo de atitude, pense bem, você está fazendo aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Por quê? Porque se você tivesse uma casa e colocasse a casa de aluguel, você gostaria que viesse um inquilino e destruísse sua casa toda? Então não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você, tá bom? Então, se você quer abrir os seus caminhos e prosperar, olha que dica importante o Caboclo Guaraci está passando para a gente, tá? Você precisa cuidar dos detalhes. Você precisa dar atenção aos detalhes e ter a iniciativa de fazer as melhores coisas, ter sempre boa vontade em fazer as coisas. Porque, veja, o que é que acontece? Quando você não cuida dos detalhes, vamos analisar o oposto, o raciocínio oposto do que ele está nos ensinando? Quando você não cuida dos detalhes, você é uma pessoa que você faz as coisas, sabe? Mais ou menos, né? Não é muito bem feita, né? Os detalhes você deixa para lá, você vai passando por cima, você faz as coisas de uma forma meio superficial, entendeu? Quando você está cuidando dos detalhes, o que significa? Que você está valorizando tudo, que você está fazendo com esmero, né, bem feito nos mínimos detalhes. Significa o quê, gente? Que você merece mais, você merece prosperar. Por quê? Porque você é uma pessoa esforçada, uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que faz o seu melhor em todos os detalhes, em todos os sentidos. Entendeu o que ele está explicando? Então, isso é uma dica preciosa, tá? Porque muita gente gosta de reclamar que não consegue as coisas, que a vida não dá certo, que nunca tem dinheiro, que não consegue comprar o que quer, mas ela também não se esforça do jeito que aquele outro, que às vezes ela sente inveja, está se esforçando e há muito tempo. Tá? Porque não é ao acaso que as coisas acontecem. Deus é justo. Deus, ele ama seus filhos igualmente. O que acontece é que um tem um merecimento, o outro tem outro tipo de merecimento e alguns não têm merecimento. Então, quando você compreende como é que funciona a lógica da vida, como é que são as leis universais, você passa a atuar dentro dessas leis e tirando o melhor proveito disso tudo, tá? Então, ele falou, achei graça, né? Seu Guaraci, engraçado. Se você não arruma nem a cama, né? Como é que você quer arrumar a sua vida? Então, é exatamente aquela questão da pessoa desleixada, né? Porque se você cuida nos mínimos detalhes, como é que você vai sair e deixar a cama tudo largada lá? Não vai, né? Então, são nas pequenas coisas que você percebe como é a sua postura perante a vida, né? Você percebe como é que é a sua qualidade como pessoa, como ser humano, né? E sabe, gente, se você observar que a tua qualidade não está tão boa assim, não precisa fazer drama não, tá? Porque quando a gente começa a entrar na autoculpa, os obsessores aproveitam essa brecha, caem em cima da gente e você chega a ficar deprimido de tanta autoculpa. Mas eu não presto, eu não valho nada. Nossa, como eu não faço as coisas direito? Os obsessores vão fazer a festa. E o objetivo não é esse. Qual que é o objetivo? Aproveitar muito bem a oportunidade da reencarnação. Então, caso tenha havido alguma identificação, né, com relação a todo esse conteúdo que o Sr. Guaraci passou, simplesmente pegar tudo isso, agradecer a ele, né, pela sabedoria passada e mudar para melhor e aproveitar a vida, tá? Então, gente, só depende de você essa mudança. E os mentores, o que eles são? Eles são ferramentas, porque eles trazem essa lucidez para nós e eles também nos ajudam com a força de vontade. Então, olha, pode chamar o Caboclo Guaraci,
eu tenho certeza absoluta que ele vai estar com a maior boa vontade do mundo ao seu lado para promover todas as mudanças necessárias e você possa fazer o melhor proveito da sua reencarnação, tá? Deus está apoiando a você, Deus está apoiando a todos os filhos. E cuide então da sua vida com detalhes, capriche em tudo, né? Cuide do seu país, do seu bairro e se estenda esse tipo de postura de vida, né? Seja essa pessoa qualificada, né? Em todas as áreas. Por quê? Porque estamos todos interligados. Então, você vai começar num micro-universo, na sua casa, na sua vida pessoal, e depois você vai ampliando isso para uma visão macro. Você vai para o seu bairro, para os seus vizinhos, para o seu país, e vai passando todo esse melhor, com esse cuidado em detalhes que você tem com a vida, você vai expandindo por onde você passa, tá bom? Você vai perceber, então, né, o termo que ele usou, né, que a magia vai acontecer. Sabe o que é essa magia, gente? É o princípio da reação, da ação e da reação. É mais uma lei universal. Essa é a magia, né? A magia de Deus, as leis que Deus criou. Quando você faz o melhor, você recebe o melhor. Essa é a grande magia, né? E tenha cuidado, ele alertou bastante, tá? Para que a gente não seja omisso com as coisas. Por que acontece? Quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada e a gente fica quieto, a gente não se posiciona, tá? A gente passa a ser cúmplice das atitudes erradas que essa pessoa está fazendo. Então, sim, cuidado para não ser cúmplice, né, das coisas erradas que acontecem no mundo, que acontecem com outras pessoas. Se posicione, porque a sua própria consciência vai te condenar depois quando você voltar para o plano espiritual. Não é Deus que castiga, não tem nada a ver com Deus isso. Mas o que acontece? Você vai ter a passagem da tua vida, você vai ficar com vergonha, tanto do que você fez, como que você deixou de fazer. Tá? Então, vou dar um exemplinho simples aqui. Se você vê que alguém está sendo injustiçado, né, alguém está abusando de outra pessoa, não é para você olhar e ficar quieto. Se você não concorda, você está vendo que é uma coisa realmente errada, se posicione. Né? Coloque a sua opinião, não precisa agressão, não é nada disso, mas você pode sim, porque às vezes você pontuar uma palavra que se você der com uma energia de justiça e de verdade, gente, nossa, vale muito mais que um bofetão, viu? Pode ter certeza. Por isso que os mentores sempre falam que a gente deve agir muito em cima da verdade, né? Porque a verdade tem força, né? Então, se alguém está, um vizinho, ele está, você vê que ele está maltratando um animal de estimação, ou que tem uma criança, né, na sua vizinhança próxima, que você vê que a criança está sofrendo maus tratos, você não deve ficar quieto. Você vai se arrepender demais quando você chegar no plano espiritual. Então, mesmo que não seja usual aqui na matéria, mas não seja cúmplice quando alguém estiver fazendo coisa errada, tá? Se posicione, tenha uma postura, tá? Racismo, se você vê dentro da empresa que está acontecendo essa discriminação com algum colega seu de trabalho, se posicione, tá? Não fica fingindo que não está acontecendo nada, tá ok? Então, essa é a questão, né? Sempre a nossa consciência, quando a gente vai para o plano espiritual, toda essa lucidez, a lembrança do que é certo e do que é errado, das vidas passadas, e em cima disso é que a gente faz o planejamento da nossa encarnação, porque aquilo que a gente não teve orgulho de ter feito, a gente quer voltar aqui e refazer agora da maneira certa, né? É que vai trazer toda essa responsabilidade para nós. Então, vamos já ter lembrança disso tudo e agir com essa responsabilidade o tempo todo, né? Aqui na matéria também, para não ter que se arrepender depois, tá? Então, vamos colaborar, gente, também com a missão da nossa pátria, o Brasil. Porque quando você pensa em planejamento reencarnatório, puxa, dá uma refletida. Você já perguntou para você mesmo por que eu não nasci na Inglaterra, por que eu não nasci nos Estados Unidos, na China, no Japão? Você não nasceu nesses lugares, gente, porque o melhor para você, nesse momento, foi reencarnar aqui no Brasil.
Então, só por causa disso, a gente já deveria ter gratidão com essa terra que recebeu você para que você possa se desenvolver da melhor forma, evoluir da melhor forma. É aqui no Brasil. Então, a gente precisa, sim, fazer o melhor pelo Brasil. Ser um brasileiro, um cidadão digno, correto, trabalhador, né? Honrar a alegria do nosso povo, a generosidade, o povo de fé, tudo isso que é característica do brasileiro, as boas características do brasileiro. Né? A gente valorizar, então, o nosso país e ajudar que ele possa cumprir a missão planetária dele, né? Que é ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então é isso, queridos. Espero que a explicação tenha ajudado você a compreender tudo isso que o Caboclo Guaraci passou para a gente. E quero agradecer a ele imensamente de coração por todos os ensinamentos, pelo cuidado que ele tem conosco, e agradecer a você que está interessado em evoluir, que assiste às nossas mensagens, né? E desejo que você coloque tudo isso em prática no seu dia a dia. Um beijo de coração, salve Jesus, salve Maria Santíssima.